você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento? Então vem comigo, vamos descobrir aqui o que está acontecendo, mas antes já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. Já comenta, né, por que você acha que está atraindo esse tipo de relacionamento, qual o tipo de relacionamento que você vem atraindo, né? Então vamos lá, vamos entender aí como está o seu momento atual, né? Que tipo de relacionamento que você vem atraindo aí para sua vida? Vamos entender aí o momento atual. Então vamos concentrar as energias, vamos entender aqui. Vou colocar aqui as cartas e eu já comento. 4 de copas, 9 de paus, 2 de copas, cavaleiro de espadas, 6 de paus, 3 de copas, valete de copas, 4 de paus, 5 de ouros, rainha de espadas. Vamos ver aqui o fundo do deck. 10 de paus. Então vamos lá. Bom, eu vejo aqui que o tipo de relacionamento que você vem atraindo é um relacionamento onde você faz muito esforço, né? Você se sobrecarrega muito, porque você quer ser aceita, você quer ser aceito, quer pertencer, você deseja muito estar com alguém, às vezes uma questão de carência também. Então, você faz muito esforço para conseguir estar com alguém, e aí, de repente, vem uma ruptura inesperada, né? Então, eu vejo aqui que esse tipo de padrão que você vem atraindo é um relacionamento onde você faz demais, né, pela pessoa, você até consegue se relacionar, mas você não sabe dosar a forma como você se entrega para a relação. Entende? Então, assim, o seu problema não é tanto a conquista em si. Eu vejo que você pode até ter facilidade de conquistar a pessoa, só que você não consegue manter muito tempo um relacionamento, porque você sente que você precisa fazer muito. Você acaba se doando demais e a pessoa lá não consegue, né, doar, né, na mesma proporção. E aí você acaba ficando decepcionada ou decepcionado, né. Então, assim, é importante, você parar para pensar, assim, que um relacionamento tem que haver uma troca. Aí você vai falar: "Não, Surya, eu não consigo ser diferente, é meu jeito". Só que toma um pouco de cuidado, porque, assim, quando você se doa demais, você, acaba não dando chance para a pessoa fazer o mesmo, entende? Aí não adianta reclamar lá na frente que a pessoa não fez, porque você fez tanto, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu amo pelos 2". Não, não pode amar pelos 2, pelo amor de Deus, né? Se ame primeiro, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, depois você ama outra pessoa, entende? E aí, quando você estiver inteira ou inteiro, aí sim que você tem condições de amar alguém. Porque se você fica com esse vazio que fica te perseguindo, o que que acontece? Você, ao invés de focar primeiro em você, você pega e foca em amar alguém. Você coloca, deposita na outra pessoa o amor que deveria estar dentro de você, entende? E aí, para alguém poder te valorizar da forma como você merece, você primeiro precisa se valorizar. Não adianta você fazer esse esforço excessivo para manter uma pessoa na sua vida, porque você acaba sufocando a pessoa, entende? E aí a pessoa acabar, por se sentir sufocada ou não conseguir retribuir o suficiente, acaba ficando com medo, né? A pessoa não consegue manter por muito tempo um relacionamento onde ela não consegue se entregar, né? Então é importante você parar para se questionar o porquê que você se doa tanto, né? Deixa a pessoa também fazer a parte dela, né? Então, primeiro a gente identificou aqui, né, que tipo de relacionamento que você vem atraindo, né? Que isso acaba te sobrecarregando. Agora, vamos ver aqui
já que a gente viu o tipo de relacionamento, vamos ver por que você está atraindo esse tipo de relacionamento para sua vida, né? Porque essa situação vem se repetindo tantas vezes aí na sua vida, né? Vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui por que essa situação vem se repetindo. Coloca aí nos comentários por que você acha que vem se repetindo essa situação. Eu quero saber, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Então vamos lá. Bom, então vem aqui, carta da Torre. 9 de ouros. As de paus. O sacerdote. Dez de espadas. O sol. Cavaleiro de copas. A roda da fortuna. O pendurado. 7 de espadas. Então, vamos ver aqui o fundo do deck. 4 de copas. Então, vamos lá. Bom, eu vejo aqui que muitas de vocês, ou muitos de vocês, passaram por uma ruptura, né, no passado, onde você teve que fazer um esforço muito grande para você recomeçar, né? Ou você viu, de repente, alguém próximo ali, de repente sua mãe, seu pai, separando e vendo o esforço que a sua mãe tem que fazer para recomeçar, né? E aí o que acontece? Isso gerou muitas crenças, né? Principalmente se você passou, né, por você que tem o pai e a mãe são separados, você na época sofreu muito por conta dessa separação. E talvez você criou a crença de que você precisa fazer um esforço muito grande para evitar de acontecer o que aconteceu com seus pais. Só que o que acontece? O esforço que você vem fazendo gerou exatamente o efeito contrário, porque você acaba sufocando as pessoas e isso acaba afastando, né? Então, por que isso vem se repetindo? Por conta desse trauma que você tem, que você não. Ou você não associou, que é por conta disso, ou você já sabe, mas precisa ressignificar isso. Entender se foi realmente um trauma da infância que você teve, entender se foi com seus pais, entender que o relacionamento deles é óbvio que te afeta, mas antes deles serem os seus pais, eles têm um relacionamento deles. Então, entender a hierarquia é que, dependente da forma como foi o relacionamento, eles não deixaram de ser os seus pais, né? Mas usar esse exemplo justamente para você ressignificar a forma como você se relaciona com as pessoas. Você não precisa ser nem 8 ou 80, no sentido de ou ficar quieto ou quieto esperando que a pessoa faça tudo, ou você fazer demais. É buscar o equilíbrio. Relacionamento é equilíbrio. É claro que vai ter momentos que vai estar desequilibrados, você vai fazer mais, a pessoa vai fazer mais. Acontece, mas não é normal, né, que uma só pessoa da relação faça demais, entende? Então, procurar identificar aonde que você está pesando a mão, no sentido assim de se doar em excesso em situações do dia a dia. Às vezes você faz tanto, então eu vou dar um exemplo: você vai sair e faz questão de você pagar. Independente de você ser homem ou mulher, tá, gente? Isso aí, né? Por favor. O que eu tô dizendo aqui, às vezes você faz questão de fazer isso e tá deixando, tá impedindo que a pessoa faça parte dela, né? Ou favores do dia a dia, às vezes é alguma coisa que, sei lá, a pessoa vai no médico, você faz questão de levar a pessoa, né? E aí, quando você vai, a pessoa não te leva, ou enfim, ou não consegue retribuir da mesma forma. Não que você tenha que fazer as coisas esperando que faça exatamente igual, mas entenda qual que é a dinâmica disso, né? Então, assim, e isso vem se repetindo também, porque é uma questão kármica, que você vai, às vezes pode acontecer com a mesma pessoa, vai e volta com a mesma pessoa, por quê? Porque você está sempre se doando demais. Então, precisa ter o equilíbrio
entre doar e receber. Aprenda a receber, né? Esse é um grande aprendizado aí para você, porque eu vejo aqui que você está muito presa ou muito preso também a uma desilusão que você teve. Então, fora um trauma que você pode ter tido na infância, você também pode estar presa a uma ideia, alguma desilusão que você teve num relacionamento anterior e isso te deixou meio que assim: "Meu, eu não vou mais o meu aprendizado é que eu vou fazer o meu melhor num próximo relacionamento, vou fazer de tudo", mas, sim, você pode e deve, mas não em excesso, né. Então procurar se questionar se você não tá, de repente, forçando muita barra, às vezes você, tá tão, às vezes ansiosa ou ansioso para estar num relacionamento que acaba, gerando muita carência. E o fato de você estar carente, você, às vezes uma pessoa que você está conhecendo, né, você já quer ter aquele, relacionamento sério com a pessoa, sendo que você ainda está conhecendo, você não dá tempo ao tempo para as coisas acontecerem, para vocês terem uma coisa mais séria. Às vezes isso também pode estar acontecendo com algumas de vocês. Então, espere mais um pouco para entrar no relacionamento, procura conhecer bem a pessoa antes de você se envolver, se você se permitir se apaixonar. Eu sei que às vezes a gente não escolhe muito, ok, mas vai com mais calma, deixe as coisas acontecerem um pouquinho mais, espera um pouco mais de tempo, né, não precisa conhecer a pessoa hoje, no dia seguinte já quer namorar. Não, calma, vai ficando, vai conhecendo, veja como a pessoa é no dia a dia, como que a pessoa se porta em situações aí do dia a dia para você ver como que seria num relacionamento. Faz o teste, igual quando você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, né, tem o tempo de experiência de 3 meses, por exemplo, né. Então faça isso com a pessoa, vai testando, vai, você quer se doa um pouquinho, vê se a pessoa como que a pessoa reage, se a pessoa vai retribuir, ou às vezes você, fez demais, então pesa um pouco a menos a mão, vai: "Não, vou ajudar nisso daqui um pouquinho, só daqui, deixa a pessoa fazer", sabe assim? Então vai com calma, tá? Então vamos ver aqui, o que que você pode fazer de diferente, né, a partir de agora, para você, mudar esse padrão, tá? Porque, como eu falei, veio aqui questão de trauma que você tem, veio questões kármicas que você está lidando. Então vamos ver o que você pode fazer para evitar de repetir esse padrão na sua vida, tá? Então vamos lá. Vamos concentrar as energias. E vamos ver aqui o que você pode fazer para evitar de repetir esse padrão aí na sua vida, tá? Então vamos lá. Ó, as de copas, o pendurado, opa, a justiça, o diabo, nove de copas, as de paus, cavaleiro de ouros, nove de paus, seis de espadas, valete de copas. Vamos ver aqui o fundo do deck. 8 de espadas. Então vamos lá. Bom, primeiro ponto é cuidar dessas inseguranças que você tem, tá? Então, assim, procure se questionar, às vezes você tá vendo coisa onde não tem, se questione sobre os seus pensamentos, sobre as suas inseguranças, às vezes você não está enxergando a realidade como ela realmente é. E aí, aquela coisa, você se doa e você vê que a pessoa não está se doando na mesma intensidade, você pode acabar autossabotando aí o relacionamento. Então toma cuidado, né, para você não ser nem 8 nem 80. Aí outro
outro ponto aqui é você tentar mudar a perspectiva como você enxerga as relações. Cuide das suas crenças, busque equilíbrio de forma racional, entenda que você tem esses karmas, essas questões que você carrega de outras vidas, mas você está aqui para resolver, né? A gente não reencarna por acaso, né? A gente está aqui por uma missão, para resolver questões, pendências que a gente traz de outras vidas. Então, entenda que, ok, é uma situação que está se repetindo, é uma questão kármica, mas não se prenda a isso. Procure formas de evitar, né, que esse padrão continue, né? Então, se relacione com pessoas que você tem uma conexão mais forte. Evite, por exemplo, às vezes, é por isso que é importante se conhecer bem. Eu sempre falo disso, sou chata com isso. Procure se conhecer bem, procure entender quais são que tipo de relação que você vem atraindo, né? Mas o porquê que você vem atraindo isso, né? Eu coloquei aqui nas cartas, mas assim, observe como que você reage diante de algumas situações, né? Observe como que você, o que te leva a buscar um relacionamento. Já começa por aí, né? Se você está muito carente, observe quando você está carente, você atrai qualquer tipo de pessoa, né? Não é uma específica, você pode atrair qualquer pessoa, inclusive pessoas que não querem ter um relacionamento sério, entende? E aí, às vezes, por uma questão de carência, uma pessoa que te deu atenção, você quer muito que aquela pessoa te tire daquela solidão. A pessoa não pode ser uma salvadora da pátria, né? A pessoa ela não tem essa função de te salvar, é só você que pode te salvar, entende? Então, quando você entender que é você que tem que preencher esse vazio, você começa a entender quem você é, você começa a se amar mais. E aí não é qualquer pessoa que você vai se permitir entrar no relacionamento ou dar a entender que você quer, você vai começar a selecionar melhor. Você vai ter que dizer alguns nãos, entende? E aí que começa a brincadeira, né? Quando você conseguir não se relacionar com qualquer pessoa que aparece porque, né, às vezes você está carente. E o que acontece? Você cuidar dessa situação, no sentido de não deixar às vezes acaba se tornando até um vício inconscientemente, né? De atrair os mesmos tipos de pessoa. Então, começar a barrar esse tipo de vício, digamos assim, essa repetição de comportamento, né? Vai mais devagar, como eu havia comentado agora há pouco, vai mais devagar. Mesmo que você sinta, né, que você está quebrando a cara ou que está demorando demais para as coisas acontecerem, às vezes é melhor do que você conhecer a pessoa uma semana já está namorando, você nem conhece a pessoa, entende? E aí perdoar também questões do passado, às vezes você não perdoou pessoas do passado e ficar carregando isso também é uma coisa que acaba te atrapalhando. Então, entender que o passado passou. Não é porque você ficou anos da sua vida se relacionando com os mesmos tipos de pessoa que necessariamente você vai atrair os mesmos. O que pode acontecer é que nessa fase de transição, onde você pode começar a mudar a forma como você se enxerga, o tipo de relacionamento que você quer para você, pode ser que você ainda atraia aquele padrão antigo, por quê? A vida vai te testar. A vida sempre vai te testar, né? Então, entenda que se você, de repente, já mudou seu padrão comportamental, já mudou o seu mindset e ainda está atraindo, então, às vezes, você está atraindo de outras formas, né? Ou só um teste da vida e você aprenda a dizer não para que o universo traga realmente pessoas que têm mais a ver com você, que tenha mais conexão aí com você, tá? Então agora vamos ver aqui o conselho do baralho cigano para você, né? O que você pode fazer a partir de agora, né? A partir desse momento, né? O que você pode fazer para atrair pessoas que realmente têm a ver com você, tá? Então vamos lá, concentrar as energias e vamos ver qual é o conselho aqui do baralho cigano para você. Vamos lá, colocar as cartinhas, eu já comento. Então, vem aqui, carta dos peixes, a cigana,
os livros, a cegonha, a estrela, as cartas, a foice, o cigano, a cruz, as nuvens. Fundo do deck, o coração. Então, vamos lá. Bom, então, um conselho aqui, né, antes de você se apaixonar por um próximo alguém aí, é importante você entender que, assim, você vai conhecer outras pessoas, não pense que aquela pessoa que você está conhecendo é a última pessoa, que não vai ter outras, você vai continuar conhecendo outras pessoas, né? Então se permita conversar com essas pessoas, conhecer melhor, busque o autoconhecimento, que vai ser fundamental para você saber quem você é de verdade, e não apenas isso, para você buscar formas de se amar, se acolher, não ir com tanto desespero para conhecer uma nova pessoa, mude aquilo que é necessário na sua vida, corte pessoas que não têm nada a ver com você. Aprenda a fazer esses cortes, né? E observe quanto você sofre quando você está confusa ou confuso também. Isso é algo importante, né? De você observar o quanto você está sofrendo por situações que às vezes deixam você ainda mais confusa, que é o quê? Às vezes você está buscando uma coisa que não tem nada a ver com você. Entende? Às vezes você está querendo que aquele ficante se transforme num amor e não vai acontecer. Entende? Então procure evitar situações confusas, seja mais coerente com aquilo que realmente você está buscando aí para sua vida, tá bom? Então agora eu só vou tirar aqui uma cartinha com um conselho final, tá? Uma mensagem final aí para você, segundo a espiritualidade, né? Então vamos ver qual é o conselho final, tá bom? Então vamos lá. Expresse o seu amor. Então vamos lá. É importante deixar as pessoas saberem que você as ama. Você não tem nada a perder. Nunca desista do amor. Nunca deixe de acreditar. Pense no universo como um coração do tamanho inimaginável. Assim como o coração bombeia o sangue constantemente para manter a pessoa viva, o universo irradia amor permanentemente para manter a coesão entre todos os seres, mundos e instâncias físicas e espirituais. Existem muitas formas diferentes de amar, então mantenha-se em sintonia com a fonte universal do amor inesgotável. Manifeste o amor em todas as situações cotidianas e em relação a todas as pessoas, animais e a natureza. O universo vai recompensá-lo ou recompensá-la com relacionamentos maravilhosos. Então, olha só que maravilha, né? Então, a mensagem final aí, complementando, né, com tudo que nós vimos, é importante você expressar o seu amor, mas antes de você expressar, né, o seu amor para as outras pessoas, expresse por si mesma ou si mesmo. Com certeza, você vai atrair pessoas que têm mais a ver aí com você. Tá legal? Gratidão e namastê!